Vamos agora para o segundo retângulo do slide, Livro Nosso Lar, capítulo 1, de nome, Nas Zonas Inferiores. André Luiz, nesse livro Nosso Lar, o consagrado livro Nosso Lar, esse primeiro capítulo cita e menciona ele no ambiente do umbral. E o nosso André Luiz, no umbral, ele desenvolve, ele vive reflexões profundas. André Luiz, nesse ambiente sombrio, ele fez algumas drenagens, isto é, ele esgotou alguns resíduos mentais que ele criou, impregnou no seu perispírito quando ele estava no nosso mundo carnal. Como é que ele impregnou o seu perispírito? Através de vícios, como sabemos, através do suicídio inconsciente, em que existem pensamentos que são verdadeiros suicídios inconscientes, o ódio, a vingança, tais pensamentos que se refletem na vida concreta, esses pensamentos nocivos, eles vão diminuindo, eles vão dissolvendo o princípio vital, a vitalidade que o fluido universal me ofereceu para que eu pudesse viver essa dimensão física. Então, André Luiz, no umbral, ele fez a drenagem, isto é, ele começou a drenar os resíduos mentais. Como é que esses resíduos mentais nasceram? Através de comportamentos que violam as leis divinas. A impaciência é um resíduo mental. A irritabilidade é um resíduo mental. A falta de confiança em Deus, a incerteza do amanhã, tais comportamentos expressam venenos. E, por sua vez, todos eles podem conduzir a gente a uma espécie de suicídio indireto. E André Luiz, em pleno umbral, ele viveu o arrependimento eficaz. O que significa arrependimento? Isto é, ele dá o primeiro passo, segundo o artigo 16 do Código Penal da Vida Futura, do livro Céu e Inferno, a obra consagrada de Allan Kardec. Segundo Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7º, na primeira parte, artigo 16 do Código Penal da Vida Futura. Nesse artigo 16, Allan Kardec orienta que existem três condições para que possamos superar uma falta, um erro, um equívoco que comprometeram a nossa encarnação. Se eu errei, eu preciso recomeçar. Para isso existe a reencarnação. Eu vou voltar à carne para recomeçar. É o recurso de emenda, segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. Então, a primeira condição do artigo 16 do Código Penal da Vida Futura, segundo Allan Kardec, primeira condição, arrependimento. Tem que ser eficaz, não pode ser aparente. O arrependimento, quando ele acontece no nosso coração, e aconteceu com André Luiz no umbral, porque ele fez uma oração. Ele lembrou que a vida tem um autor. E ao agir desta forma, o André Luiz, ao orar, esse arrependimento gerou no seu halo vital, na sua aura, no seu perispírito, luzes, luminosidades. Diante disso, André Luiz foi socorrido pelo Clarence, porque ele identificou essa verdade do arrependimento, por isso que é eficaz, na sua aura. E o Clarence se apresentou e levou ele através de 2 enfermeiros. E o André Luiz chegou a uma conclusão que vai servir para todos nós, meus amigos. Qual seja essa conclusão? Está aí, à direita do retângulo, seguindo a seta. André Luiz diz o seguinte: suai agora para não chorar de depois. É uma orientação profunda. Vou repetir. Suai agora para não chorar de depois. Suai, justamente, é a lei do esforço. Não existe na doutrina espírita critérios aleatórios. Nada é de graça. Tem que ter o esforço. E quando você se esforça nesta vida, no sentido espiritual, se identificando que você é um filho de Deus e você precisa desenvolver um ser novo, uma nova vida em Cristo, uma nova história, você está na lei do esforço, há um suor do esforço, e por sua vez você está evitando lamentações após morte. Porque é interessante, nós iremos sobreviver à morte do corpo físico. Vocês sabiam que Allan Kardec explicou com uma didática extraordinária
no Livro dos Espíritos, sobre o perispírito, naquela simplicidade dele. Ele diz que todos nós somos constituídos pela alma, pelo corpo físico e pelo perispírito. Allan Kardec explicou isso. Então, eu vou pedir para o Paulo ler, por gentileza, a questão sequencial do Livro dos Espíritos, para que possamos fundamentar esta vida espiritual. A questão 135A e a nota de Allan Kardec. Pode ser, Paulo? Porque vai explicar de forma bem simples que a nossa constituição é o espírito, que preside tudo, o corpo físico, que nos dá a possibilidade de vivermos nessa dimensão, para que possamos superar velhos capítulos não resolvidos, e o perispírito, que é a vestimenta que vai permitir para cada um de nós voltarmos para a pátria espiritual. Pode ler, Paulo, por gentileza? 135 do Livro dos Espíritos. Por favor, Paulo. Vamos lá. 135 está na parte segunda do Livro dos Espíritos, capítulo 2, da encarnação dos espíritos. Vamos lá. Existe no homem alguma coisa além da alma e do corpo? Há o liame que une a alma e o corpo. 135A, vamos lá? Isso, por gentileza. E a nota de Allan Kardec, Paulo, também, por favor. Qual é a natureza desse liame? Semimaterial. É o perispírito. Em outras palavras, um meio termo entre espírito e o corpo, necessário para que possam comunicar-se mutuamente. É por esse laço que o espírito e matéria agem em reciprocidade. Nota: o homem é assim formado por 3 elementos essenciais. É isso aí. O primeiro, o corpo ou ser material, análogo aos dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. O segundo elemento, a alma, espírito encarnado, cujo corpo é a sua habitação. O princípio intermediário, ou perispírito, terceiro elemento, é uma substância semimaterial que serve de primeiro envoltório do espírito e une alma e corpo. Comparativamente, tais são, em um fruto, a semente, a polpa e a casca. Muito agradecido, Paulo. Então, meus amigos, quando o André Luiz fala suar agora para não chorar de depois, ele identifica que suar é a lei do esforço em plena encarnação. A tua vida tem uma finalidade encarnatória, há um planejamento. Então, suar é a lei do esforço. Esse esforço no sentido de quê? De você desenvolver a crucificação dos seus arrastamentos. Todos nós vivemos com algumas tendências, ideias dominantes. Podem ser tendências positivas ou não. Ideias que vão gerar orientações para que eu possa me elevar ou não. Mas, de qualquer forma, o esforço que eu venha fazer nesta vida ou não vão gerar resultados após morte do corpo físico, porque eu vou desencarnar. E ao desencarnar, eu vou me apresentar na vida espiritual. Mas para que eu possa entender esses mecanismos da vida, eu tenho que ter o conhecimento do perispírito. Por isso que é importante essa questão 135 a 135A e a nota de Allan Kardec. Porque eu tenho que entender que a doutrina espírita, ela conta com esse pressuposto, com essa base fundamental da nossa doutrina, o perispírito, que é o corpo astral, e vai permitir que eu possa sobreviver após a morte da matéria. Então, esse entendimento das coisas invisíveis aos meus olhos vão me dar uma grande consolação, porque às vezes o que eu estou observando, o que eu estou contemplando, às vezes representa um mundo puramente transitório. Então, eu tenho que desenvolver esses valores, estas informações do mundo invisível. E o André Luiz no Umbral, porque esse capítulo do livro Nosso Lar, capítulo 1,
nas zonas inferiores, em que André Luiz ele está ali vivendo diversos fenômenos. Existe ações divinas operando naqueles irmãos no umbral. Um deles é André Luiz. Por que o André Luiz ficou no umbral? Primeiro, André Luiz não tinha condições de ir para o nosso lar de pronto. Por quê? Ele viveu o suicídio indireto, o suicídio inconsciente, através dos excessos. Ele não respeitou o sexo no seu equilíbrio. Ele viveu uma vida sombria, segundo o médico Henrique de Luna, no capítulo Médico Espiritual do livro Nosso Lar. Ele falou para André: você tinha pensamentos sombrios, muita irritação. Então, esses comportamentos, esses pensamentos, tais pensamentos, eles apresentam verdadeiros venenos todos nós. Por isso que a oração é importante. E uma vez que o André Luiz entendeu o valor da vida, eis aí a importância, meus amigos. Vamos entender qual é o valor da vida. Vamos viver o que o filho pródigo no Evangelho do Senhor Jesus viveu. Segundo as Escrituras, caindo em si, voltou para a casa do Pai. Precisamos cair em si e voltar para a casa do Pai Celestial. Lembrar que nós temos um Deus vivo que está sempre norteando as nossas vidas. E o André Luiz, ele concluiu em pleno ambiente do umbral, dizendo o seguinte, complementando esse pensamento que segue a seta, esse retângulo do livro Nosso Lar. Segundo André Luiz, ele diz o seguinte: acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorar depois.